Então, para começarmos a falar antes de quem está na via purgativa e o que é essa via purgativa, é importante a gente dizer que os católicos, o terceiro tipo de católico mundano, ele não é porque ele está enquadrado aí nesses três tipos de católicos mundanos que ele é uma pessoa que está fora do estado de graça, né? Às vezes ele até está em estado de graça, né? Porque se confessa, ele está seguindo os mandamentos. O problema é realmente essa falta de determinação para lutar mesmo contra os pecados e para seguir uma vida católica devota. Então, ele está vivendo um catolicismo mais cômodo, né? Mais confortável. Então, o problema desse terceiro tipo é justamente esse. Mas não que ele seja um mundano no sentido de ele se abandonou no mundo, ele ainda deseja viver as coisas do mundo. Não, esse católico, ele deseja viver as coisas de Deus, mas como eu falei, expliquei já, por falta de uma firmeza, né? Por falta de uma purificação mesmo, né? Que é próprio da via purgativa, ele acaba ainda dando essa patinada, né? Ele acaba ainda vivendo essa frouxidão espiritual. Então, o terceiro tipo, eu só queria, antes de começar a falar da via purgativa, explicar um pouquinho mais esse terceiro tipo, né? Que eu acho que a grande maioria daqueles que querem ser santos aí estão nesse terceiro tipo, que querem ser, mas ainda encontram uns obstáculos, né? Que é a preguiça, que é o tempo, não tenho tempo, enfim. Então tem um monte de explicação para não viver vida espiritual. Então isso daí não é viver vida purgativa. A vida purgativa é mesmo aquela pessoa que está vivendo a penitência, o jejum, a pessoa que está se purificando daqueles pecados que ela sabe que ela tem, que ela pode voltar a cometê-los, né? Aquela pessoa que tem uma vida regular de oração, né? Uma pessoa que reza frequentemente, uma pessoa que reza ainda mais, com devoção, né? É claro que essa pessoa que está na via purgativa ainda, ela, claro que ela tem umas imperfeições ainda em seguir a Deus, né? Igual, ela pode até se distrair numa missa, ela pode até ter os defeitos, né? De na hora que ela está tendo uma intimidade ali com Deus, ela dá uma distraída, né? Porque, é claro, ela está se purificando. Então, mas ela está consciente disso. Então, ela está lutando para purificar isso e melhorar sua vida espiritual com Deus. Então, para melhorar a oração dela, para melhorar a forma que ela assiste a Santa Missa, para melhorar até a vida de estudos, para melhorar, né, a forma que ela se confessa, a forma que ela comunga. Então ela está num constante combate. Eu acho que a maioria de nós já vivemos isso daí, né? De um combate espiritual, em principal quando a gente teve o encontro com Deus. A gente teve aquele encontro com Deus e a gente saiu dali determinado: não, eu quero vencer o pecado, eu quero sair do mundo, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo. E a gente embalou para se purificar. Ali, às vezes, até já começou um processo de via purgativa, né? Que você se confessou e começou a trabalhar em você para que você fosse mais santo, né? Então, mas isso daí não permaneceu. Determinado momento você esfriou de novo, ainda tem a vontade de ser santo, só que é uma vontade morna, frouxa e bem laxa, né? Então é por isso que você não se encontra. A gente às vezes não se encontra, e aqui eu me enquadro, né? Claro que eu não estou aqui para julgar quem está numa via, quem está numa outra, quem está fora delas. Cada um tem que ver a vida sua, mas aí a gente pode se enquadrar, né, dentro desse terceiro tipo, que um dia teve esse ânimo, essa determinação de querer lutar mesmo e dar o sangue para ser santo, mas em um determinado momento você relaxou, esfriou, e agora você só busca fazer aquilo que é básico, né? O que você tem que fazer para ser salvo? É seguir os mandamentos. Então isso é o básico. Agora, o que você tem que fazer para ser santo? Aí já é uma outra história, né? Para ser santo, a conversa é diferente.
Então aí que entra a via purgativa, é da pessoa que deseja ser santa. Pessoa que está no terceiro tipo de católico mundano, ela está fazendo aquilo que é o básico, né, para que ela se mantenha, às vezes, em estado de graça, quando ela está ainda em estado de graça. Porque a pessoa que se enquadra aí nesse terceiro tipo de católico mundano, às vezes nem em estado de graça está, né, porque ela guarda ainda até alguns pecados mortais de estimação. Então, a diferença dela para uma pessoa que está numa via purgativa é bem isso. Essa pessoa que está no terceiro tipo de católico mundano, ela ainda está fazendo o básico para que ela seja salva. E a pessoa que entrou numa via purgativa, ela está lutando com todas as suas forças, né, mesmo diante dos limites, das misérias, mas ela está lutando a todo instante para ser santa. Então, a intenção dela, e não só a vontade e o entendimento que ela tem que ser santa, mas a intenção e as práticas dela estão voltadas a ser santo e um dia chegar lá de verdade e subir de morada em morada. Então essa é a diferença, tá? Mas eu repito aqui, como eu falei, não é que a pessoa ela faz tudo perfeito já, ela já ora com uma devoção tão grande que ela se une com o próprio Deus. Não, se fosse assim, é claro que ela já estaria numa via ou iluminativa ou na unitiva, né? Então, como ela é imperfeita ainda, ela está em processo de purificação. A diferença é que ela está se purificando a cada dia, os seus defeitos de caráter, né, purificando a forma que ela reza, purificando a forma que ela busca a Deus, a forma que ela vai a uma missa, a forma que é, que ela assiste uma Santa Missa, a forma que ela confessa, né, a forma que ela vive os sacramentos. Então ela está em uma constante purificação. Tá? Então eu queria, só antes de começarmos a falar da via purgativa, dividir um pouco esses dois tipos, porque às vezes eles se confundem, né? É muito normal confundir as duas coisas. Esse católico, que é o terceiro tipo de católico mundano, né, que eu só separei e só falo que é um católico mundano por uma exposição mais sistemática, né? Mas igual eu falei, não que ele seja um mundano que se lançou ao mundo e tudo mais, não. Ele está numa luta, mas uma luta frouxa. Então, só para separar um pouquinho essa confusão, às vezes, que às vezes a gente está até nesse meio, a gente não sabe se está numa purgativa, se a gente ainda está no terceiro tipo de católico mundano. Então, para a gente poder explicar um pouco e dividir um pouco mais essa confusão, é justamente isso. O católico mundano, ele é a pessoa que ainda está fazendo aquilo que é o básico para ser salvo. E quem está na via purgativa é aquele que está lutando, se empenhando e determinado a ser santo, né? Essa é a diferença. Agora cada um, claro, que se enquadra e aonde acha que se encontra, né? Em qual via ele acha que se encontra, né? Então é isso daí que eu queria estar explicando antes de começarmos a falar um pouco da via purgativa, tá bom?